No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Vamos juntos com o timaço do Batista, como todos os dias até meio-dia, falando de esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos ver se a gripe me deixa fazer o programa. Vamos lá. Em frente, com 5 reforços entre os titulares, Ponte perde para o São Bernardo por 1-0 e segue na lanterna do campeonato. Na última colocação, Macaca é o único time entre os 16 participantes que ainda não marcou gol e nem pontuou. Faltando 4 rodadas e com 12 pontos em disputa, a Ponte precisa fazer de 7 a 8 pontos para escapar de rebaixamento. Na entrevista coletiva, Marcelo Fernandes comemora a queda do Transferban, mas pede reforços. Em busca da primeira vitória do Paulistão, Guarani visita o Velo hoje, 21h30 em Rio Claro. No último treino antes da partida, Matheus Costa manteve o mesmo time que iniciou o jogo contra o Santos, com Rafael na direita, Isaac no meio e Maranhão como titular. Diretoria aciona a cláusula de renovação e mantém Kevin até o final de 2027 com multa de R$30 milhões. De virada, Cruzeiro vence o Grêmio por 3-2 e garante vaga na final da Copinha. Agora os garotos da Raposa aguardam a partida entre São Paulo e Ibrachina para conhecerem o adversário na grande decisão que acontece domingo, dia 25. Estreando os titulares, Flamengo vence o Vasco por 1-0 e respira no Campeonato Carioca. Após 3 tropeços do time sub-20, o elenco principal foi a campo e dominou a equipe vascaína, que ainda contou com defesas de Léo Jardim para evitar um placar maior. Paris Saint-Germain inicia processo de renovação com Dembélé e o presidente avisa: ninguém está acima do clube. O mandatário informou que o clube francês tem um limite salarial e não vai fazer loucuras para manter o atacante eleito o melhor do mundo pela FIFA. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Pode mandar mensagem de texto curto, por favor, gente. E também pelo YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você também pode, efetivamente, participar do programa e mandar a sua mensagem que já já vai pro ar. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Paulista. Ontem no prosseguimento da quarta rodada, jogando em Bauru, Noroeste e Capivariano empataram pelo placar de 1-1. O São Paulo no Morumbi perdeu para a Portuguesa por 3-2. Mirassol e Red Bull Bragantino empataram por 0-0. E a Ponte, jogando em casa, perdeu para o São Bernardo por 1-0. Hoje o fechamento da rodada, 7h30, tem Santos e Corinthians. 8 da noite, Botafogo e Primavera. 9h30, Velo Clube e Guarani. Lembrando que esse jogo terá transmissão da Rádio Bandeirantes. Um destaque para o Campeonato Carioca. Ontem no Maracanã, com jogadores já considerados titulares, o Flamengo conquistou a primeira vitória. Derrotou o Vasco pelo placar de 1-0 e segue na briga pela classificação. No Clássico Mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro acabaram empatando pelo placar de 1-1. Destaque também para o Campeonato Gaúcho. O Grêmio, fora de casa, venceu o Guarani de Bagé pelo placar de 2-0. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Está definido o primeiro finalista. É o Cruzeiro, que ontem de virada venceu o Grêmio pelo placar de 3-2. Espera o vencedor do confronto entre São Paulo e Ibrachina, que jogam hoje, para saber quem será o seu adversário na grande decisão. Decisão marcada para o próximo domingo, dia 25, no estádio do Pacaembu. Para fechar, Campeonato Paulista da Série 2. Quarta rodada ontem, o Juventus venceu o Taubaté por 3-2. Sertãozinho e Grêmio Prudente empataram por 1-1. O São Bento perdeu em casa para o Monte Azul por 1-0. A Votuporanguense derrotou o Santo André por 1-0. O Linense em casa perdeu para o Ituano 3-1. A Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 2-1. O Osasco Sport em Oeste venceu o São José por 2-1. 15 de Piracicaba e Água Santa empataram pelo placar de 0-0. Na Série 2, a liderança da Ferroviária com 8 pontos, mesma pontuação do Ituano. Fecham o G8, Monte Azul, Água Santa, Votuporanguense, Juventus, Linense e Oeste. Os dois últimos, neste momento, são Grêmio Prudente e São Bento. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Deixa eu dar uma dica valiosa para você. Você que gosta de prêmio, não é? Eu acho que vale a pena. Atenção para todo mundo, tá? Isso aqui é muito importante porque vale a pena. São prêmios muito legais. Olha, quer concorrer a vários prêmios na Bandeirantes FM 85.7 FM? Então corre no nosso Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Procure o post dos jogos, comente palpite e fique de olho no seu direct. Você vai receber o link para confirmar a participação. Pode palpitar em todos os jogos. E lembrando, só concorre quem segue o nosso Instagram. Se ganhar e não estiver seguindo, está desclassificado. E para saber se levou o prêmio, é só acompanhar o apito final depois dos jogos. O ganhador é anunciado no programa. Participa lá e boa sorte. Vamos lá. Bom dia, Carlos Henrique. Os presidentes e diretoria, tanto de Guarani e Ponte, já provaram por várias vezes que não conhecem de futebol. Não conheço nenhum pessoalmente, mas acredito não serem pessoas más. Só estão ocupando cargos errados. Vou dar uma ótima sugestão para ambos. Administrar funerária ou cemitério. Tenho certeza que com o perfil de ambos irão se dar muito bem. E nós, torcedores de Guarani e Ponte, vamos voltar a ter mais alegria e respeito com os nossos times. No desabafo aqui, o Luizão do Dique. Vou acreditar que ainda vai dar, mas precisamos vencer o Noroeste no sábado. Outra coisa... o amigo não acha que o Tigrão é a cara do Marquito do programa do Ratinho? Marcel Grota? Acho que não.
que não tem a ver, não. Esta noite não consegui pregar o olho. Passei a noite em claro, preocupado com a ponte. Rogério de Hortolândia. Bugrino da pele até o osso. Valeu, Rogério. Hoje é jogo de 6 pontos para o Guarani. Se vencer, iremos precisar de uma vitória simples para escapar do rebaixamento. Hoje venceremos com gols de Maranhão e Kevin. Abraços, Adriano. Amigo CH, a Ponte já está rebaixada e a culpa é de quem não fez um mínimo planejamento para o início de 2026. CH, deixa eu ver aqui. Será que o vice-presidente irá colocar a culpa toda na situação da antiga gestão novamente? Sendo que levarmos a língua portuguesa ao pé da letra, ele é a antiga gestão. Caio Queiroz. Não tem como falarmos de gestão se ela interfere diretamente dentro das 4 linhas. Qual o seu sentimento sobre o Guarani depois de ouvir a entrevista do presidente? Eu tenho dúvida ainda. Eu não posso dizer que SAF é boa ou não se eu não conheço os termos da proposta e nem do contrato. Eu seria leviano, Edvalmir, se eu falasse alguma coisa. Eu primeiro vou tomar conhecimento da situação para depois emitir uma opinião. Batata, estou ligado, achei que o time deu uma melhorada, mas não o suficiente. Como faremos para levar o Batatinha na Band? Abraço e eu, sem Carneiro. Batatinha, é só chegar aqui antes das 11h30 e pedir para me chamar aqui na Rádio Bandeirantes que eu subo com você aqui na rádio, você assiste o programa e depois vai na TV, tá bom? Tá convidado. Ontem, apesar do resultado, deu para ver uma Ponte um pouco mais aguerrida. Não foi não tão entregue assim, mas foi socorrida muito tarde. Renato Grácia. Até acho que a Ponte melhorou um pouco, mas falta entrosamento e atacantes. CH, David Braz, na minha opinião, não deveria mais entrar em campo no primeiro jogo. Já sai criticando ao invés de lamentar a sua falha no gol do São Bernardo. Deixa um menino com vontade de jogar, seria melhor. Alê. Meu amigo, todo mundo sabe o que eu penso do jogador, né? Senhores comentaristas, vocês acreditam que a Ponte fará 8 pontos com os contratados jogando? Eu acho que não. BB, a Ponte vai contratar quantos jogadores mais para o Paulista e Brasileiro? Esse registro libera os atletas que jogarem até dezembro desse ano? Carlos Jardim do Lago. Quantos vai contratar, Carlos? Sinceramente, não sei. Eu sei que a Ponte está contratando, né? Está em busca aí de 4 posições. Eu não sei se vai conseguir contratar. Vamos ver se esse técnico vai aprontar hoje. 2 temporadas até agora não justificou porque é técnico. Hélio Martinelli. Diretoria da Ponte é pior que time de várzea. Conseguiram rebaixar o time pela 3ª vez em 4 anos. Marcelo. Estamos irremediavelmente rebaixados e digo mais, não faremos ao menos um gol no campeonato. Mas a culpa é de quem dirige o clube até 5 anos atrás, né? Alexandre Balista. Agora é só texto, viu, gente? Mensagem de áudio só à tarde. A Ponte só não está melhor que o São Bento, só se contar as 2 principais divisões de São Paulo. Incompetência total. Cleford. CH, entrevista o presidente do Guarani ontem, não falou nada de útil sobre SAF. Não pôde falar, né? E aqui tem uma colocação. Ontem, em entrevista do presidente, vocês não perguntaram sobre o ocorrido com o técnico. Achei triste isso. Eu também, Orlando. Seria a minha pergunta, mas infelizmente o tempo foi limitado e não deu tempo de eu fazer a pergunta. Seria a minha próxima pergunta, mas o Batista encerrou a entrevista. Jacir, bons ao Ponte Pretanos. Tempo de reconstrução. Quem mais aqui? Wilson Roberto, a Crônica de Campinas tem medo ou é conivente com diretorias? Só fazer perguntas, não querem se comprometer, tanto de um clube como outro. Tudo parça. Wilson de Márzio. O Wilson, tudo bem? Um grande abraço para você. Eu não sou parça de ninguém. Então, assim, se você está se referindo ao time que você torce, não tem jeito de
de realizar uma entrevista melhor qualificada com um entrevistado que se coloca à disposição de falar do time. É meramente impossível. E olha que eu já entrevistei muita gente ao longo de quase 40 anos de labuta aqui. Eu tô no rádio desde os 16 anos, cara. 41 anos eu faço esse negócio aqui. Mas não dá porque vira bate-boca. Então, deixa falar, vai informando aquilo que tem que ser informado. E aqui, pelo que eu sei, não tem parça de ninguém. Nem eu, nem ninguém. Agora, é a sua interpretação. Acho que você está exagerando e sendo injusto com a gente. Mas tá tudo certo isso. Vamos em frente. Como se a culpa do que está acontecendo da Ponte fosse nossa, né? Não das pessoas que elegeram essa chapa e demais outras coisas, né? Enfim, vamos deixar para lá isso. Em Campinas, 11h46 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala, CH. Ontem a Ponte Preta recebeu a equipe do São Bernardo jogando no Majestoso, foi derrotada mais uma vez, perdeu pelo placar de 1-0 e o técnico Marcelo Fernandes finalmente pôde contar com os novos reforços. Por volta ali de 6h30, os reforços foram regularizados no BID, tiveram seus contratos publicados e aí sim ficaram à disposição do Marcelo Fernandes. Com a necessidade desses atletas, o Marcelo colocou todos os jogadores de linha na equipe titular. O único que começou no banco de reservas foi o goleiro Thiago Coelho. A dupla de zaga foi composta por David Braz e Lucas Cunha. Tarek ganhou uma oportunidade no meio ao lado do Cristiano e o Vitor Pernambuco também começou na equipe titular. É certo que não adiantou muita coisa, a Macaca perdeu mais um jogo, segue sem somar nenhum ponto e sem fazer nenhum gol em 4 rodadas de 8 possíveis nessa primeira fase do Campeonato Paulista, mas o Marcelo Fernandes comemora a chegada desses novos reforços, a liberação desses jogadores e acredita na recuperação da Macaca. Agora sim, não adianta achar culpado, volto a dizer, nem muleta, os reforços estão aí, a equipe já mostrou uma produção melhor, a equipe já mostrou uma postura melhor, entendeu? E jogamos contra uma grande equipe, né? Não vamos achar que jogamos contra um adversário, muito pelo contrário, um adversário qualificado. Quando chegou no segundo tempo, entrou ainda Marcão, entrou tanto, então você vê, elenco nesse começo de ano é importante. E a Ponte tá tentando trocar o pneu do carro com o carro andando, hoje já foi um dia, eu falei para eles lá dentro, o limite da derrota hoje é até meia-noite. Amanhã já é um novo dia, temos o Noroeste sábado e trabalhar bastante para que a gente possa conseguir essa sonhada tão vitória, para que a gente possa... Foi o que eu falei para eles, a gente está muito dentro do campeonato, nada acabou. A gente vai trabalhar muito forte como estamos para a gente tentar tirar a Ponte Preta dessa situação. Faltam 4 jogos e tudo é possível. Agora, nesta primeira fase, restam 4 jogos para a Ponte Preta. A sequência é Noroeste em casa neste sábado, depois no outro sábado o Derby 213 no estádio Brinco de Ouro, depois visita a Portuguesa no Canindé e encerra a primeira fase recebendo o São Paulo no Majestoso. De 12 pontos possíveis, a Ponte Preta precisa fazer de 7 a 8 para conseguir escapar de mais um rebaixamento para a Série A2 e essa é a expectativa. E ainda na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Fernandes disse que entende que a Ponte Preta precisa se reforçar ainda mais, que faltam jogadores para encorpar cada vez mais esse elenco e também na saída do gramado. A gente teve a oportunidade de conversar com David Braz, depois vamos trazer com mais detalhes as falas do zagueiro no Esporte em Debate, mas ele com toda a sua experiência diz que passou por muitas coisas na carreira e acredita que a Ponte Preta pode sair dessa situação, CH. Valeu, Pedro. Daqui a pouco o Gleger vai comentar, ele fez o jogo. Deixa eu pedir um negócio para você que está em casa. Entra lá no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, dá um joinha pra gente aí. Ajuda a gente a crescer na internet, isso é bom para todo mundo, não custa nada para você. E vocês ajudam muito o programa e a equipe do Carlos Batista, tá bom? Entra lá, Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube e dá um joinha pra gente lá, tá? Vem aí o Derby 213, Guarani Ponte no primeiro confronto de 2026.
pelo Campeonato Paulista. Vai acontecer no dia 31 de janeiro, 16 horas no Brinco. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Agora sim, comentando o Gleger Zorzin falando da Ponte. Oi, CH, bom dia. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado aqui no nossa... Aliás, o CH, que audiência do nossa área, hein? Audiência gigantesca desse programa que começa às 11h30 todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes. Parabéns, viu, CH? Sucesso total nossa área, a Rádio Bandeirantes Campinas. CH, para falar da Ponte, né? A Ponte que ontem amargou mais uma derrota. Dá para dizer até que deu uma melhorada, né, CH? Os reforços. Mas a gente sabe que a distância de você ter um time competitivo não é assim, né, cara? Até ontem, às 18h30, os atletas não sabiam se poderiam ou não jogar, né? E o Marcelo Fernandes, inclusive na coletiva, disse que treinou 2 times, não sabia se ia poder, se não ia, tal. E aí, de repente, pode, jogadores inscritos. E aí vem a questão do entrosamento, né? Vem a questão do ritmo. E percebe-se que faltou muito isso para o time de Ponte Pretano, que em alguns momentos até criou uma outra oportunidade, né, para tentar pelo menos empatar o jogo. Você vê que o gol tomado aos 4 minutos é erro de posicionamento, é erro de falta de entrosamento, de ritmo. Então, algumas situações realmente complicadas e complexas, a Ponte que vai para a 4ª rodada, aliás, vai não, né? Terminou a 4ª rodada com 4 derrotas. Nenhum gol marcado e a defesa mais vazada da competição. Situação extremamente preocupante, extremamente complicada para a Ponte tentar reverter essa situação, né, de brigar pelo rebaixamento. A Ponte que é a última colocada com 0 pontos. Então, preocupante a situação, CH, claro que a expectativa sempre de recuperação. O Marcelo Fernandes falou isso também na coletiva de ontem, mas olha, olhando o Campeonato Paulista, toda a competitividade que traz essa competição, eu acho que está muito difícil da Ponte ficar fora desse rebaixamento este ano. Mas vamos torcer para que as coisas aconteçam e que a Ponte consiga, nesses 12 pontos disputados à frente, ela consiga minimamente fazer entre 7 e 8 pontos. Valeu, CH! Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Muito obrigado para você que colabora com as curtidas aqui. Em menos de 5 minutos, já subimos 70 cliques de joinha. Muito obrigado pelo carinho. Falando do Guarani, chegando o Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani viajou ontem à noite para a cidade de Rio Claro, já está concentrado para o jogo de hoje, 9h30 da noite, contra a equipe do Velo Clube. Eu tive a oportunidade de acompanhar todo o treinamento de ontem, um trabalho tático comandado pelo técnico Matheus Costa, e foi muito bacana acompanhar o trabalho, até porque eu vi várias possibilidades do Matheus Costa mudar o time durante a partida. E eu acho que ele tem sentido que ele precisa realmente fazer algumas alterações durante o jogo para o Guarani fluir. Mas a formação que o Guarani vai colocar em campo diante do Velo Clube inicialmente será a mesma que começou o jogo contra a equipe do Santos, com Kaique França, com Rafael, com Maurício Antônio e Jonathan na zaga e Emerson na esquerda. No meio campo, William Farias, ao lado do Natan e também do Isaac. E lá na frente, quem vai jogar? Mirandinha, ao lado do Guilherme Parede e também do Maranhão. Bom, quais possibilidades que o treinador testou durante o treinamento? Kevin no lugar do Maranhão. Ele testou também Ralf no lugar do William Farias, testou o Fabrício Dias no lugar do Natan, ele testou o Dentinho no lugar do Mirandinha, ele testou também Cauã Jesus e o Cachoeira no lugar
do Guilherme Parede. Então são várias as possibilidades que ele tem durante o jogo para mexer no time. É claro que hoje só a vitória interessa. O Isaac falou a respeito desse jogo difícil que o Guarani tem pela frente. Mas que a gente tem condições, se a gente conseguir jogar o que a gente jogou contra o Santos, ou até mais, eu acredito que a gente tem condições, mas respeitando o adversário, claro que a gente sabe que tem grandes profissionais também do outro lado. E sobre o Matheus, cara, assim, a gente sabe, né, toda a repercussão que deu, toda a pressão que tem em cima dele, e eu acho que nós como jogadores, a gente tem que jogar primeiramente pelo Guarani, né? Eu acho que a gente aqui veste a camisa do Guarani, então a gente tem que ter esse senso de que, acima de tudo, a gente joga pelo Guarani. E sobre o Matheus, ele é um cara que o grupo gosta dele, ele é um cara assim que, como você disse, ano passado quando ele chegou, ele me deu oportunidade, esse ano ele tá me dando de novo, então assim, ele é um cara que o grupo gosta mesmo dele. Bom, ingressos para essa partida, para o torcedor do Guarani que quiser acompanhar, R$ 70 o preço normal, lá em Rio Claro, e R$ 35 a meia entrada. A torcida do Guarani deve comparecer em bom número, apesar do horário ruim e do preço salgado também. Mas o Guarani precisa do incentivo e precisa dos 3 pontos nesse jogo diante do Velo. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Hoje tem Velo e Guarani. Estarei nessa com o Gleger Zorzin nos comentários, que volta agora para comentar o Guarani que joga hoje. Fala, Gleger. Oi, CH, Guarani em busca da sua primeira vitória na competição, né? Vale ressaltar que o Guarani também está lá embaixo na tabela, 9 pontos disputados, apenas 2 conquistados. A situação do Guarani realmente é difícil também na competição e o Guarani precisa se recuperar. Tá aí uma grande oportunidade. Não dá para dizer que o Guarani foi mal contra o Santos. Para mim, o Guarani merecia a vitória por tudo que apresentou, por tudo que criou, né? Por tudo que jogou de futebol contra a equipe santista, apesar de achar que o Santos não jogou absolutamente nada, mas o Guarani sim houve uma evolução. E a prova maior disso tudo, né, dessa evolução, é a partida de hoje. Contra o Velo, um concorrente direto, onde para mim o Guarani precisa da vitória, precisa do resultado positivo. O resultado positivo é a vitória, porque o Guarani tem 2 jogos em casa onde ele empatou os 2 e precisa recuperar esses pontos perdidos em casa. Então tá aí a oportunidade, né? A gente sabe que o Guarani tem algumas possibilidades interessantes, tem o retorno do Luca que pode aparecer, quem sabe o Matheus, né, rapaz? Não acho uma alternativa de colocar o menino Kelvin também para jogar de titular, seria uma alternativa interessante, quem sabe? Vamos torcer, né? Luca e Kelvin no ataque do Guarani, olha para você ver. Mas enfim, vamos esperar aí até os momentos que antecedem a partida para saber a escalação. Mas o que vale a gente ressaltar é que o Guarani precisa da vitória hoje para mudar de patamar na competição. Uma vitória hoje leva o Guarani a 5 pontos, dá uma respirada legal. Primeiro objetivo praticamente que conquistado, que é a permanência, e aí sim pensar na classificação. Eu acredito que o Guarani tem time para isso. Agora, o Matheus também precisa ter um pouco mais de coragem, né, CH? Precisa ter um pouco mais, né? Ou começar a olhar com outros olhos, começar a ter uma montagem um pouco diferente. Eu acho que falta um pouco mais de coragem para que o treinador do Guarani coloque esse time para frente, porque o time já mostrou que tem qualidade, já mostrou que tem condição de não estar lá embaixo na tabela, e sim lá brigando por uma das vagas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes.